Obrigado, Fausto, e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu pudesse estar trazendo para toda a igreja nesse domingo. Amém? Vamos orar mais um pouco. Senhor, no nome poderoso de Jesus, quero, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse domingo. Te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade e fidelidade, Senhor, que tem nos alcançado dia por dia. Nós queremos, Senhor, te entregar, Senhor, o restante desse culto, a condução dessa palavra. Que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar neste lugar corações férteis. E ela mesmo, como diz a tua palavra, tem o poder de trazer a transformação necessária, Senhor, o direcionamento necessário. Muitas vezes, Senhor, o confronto que nós precisamos para sermos moldados dia por dia por Ti. Nós te entregamos, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. E repreendemos desse ambiente toda dispersão, toda incredulidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para trazer ao seu coração, é o poder das palavras. Esse tema vai aparecer aqui no telão. E nós sabemos que constantemente nós estamos falando. Constantemente nós estamos abrindo a nossa boca. A partir do momento que nós iniciamos aí as primeiras falas, quando éramos criança, não sei se primeiro você chamou papai ou mamãe, mas as palavras começaram a sair da tua boca no tempo que o Senhor determinou. E nós estamos constantemente falando, se expressando. Nós temos um órgão que está dentro da nossa boca que facilita essa comunicação. E até aí tudo bem. Isso mesmo foi o Senhor que colocou para cada um de nós esse órgão, essa língua, para que eu e você pudéssemos expressar, falar aquilo que está dentro de nós. E lá em Provérbios 18, 21, glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, nós temos aqui duas palavras que o poder da língua traz: morte e vida. E o Senhor ainda nos diz: quem a bem a utiliza, come do seu fruto. Ele ainda dá mais uma instrução. Ele diz assim: utiliza bem ela, para você comer coisas boas, frutos bons da língua, da palavra, daquilo que você fala. E nós sabemos que as nossas palavras, ela tem o poder de curar, mas ela também tem o poder de ferir. Ela tem o poder de trazer vida e ela tem o poder de gerar morte. De gerar vida, de gerar morte. E muitas vezes nós não conseguimos mensurar o poder que a língua tem sobre nós, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós não temos a dimensão daquilo que ela possa trazer, tanto para o bem como para o mal. E eu quero falar para você também que a neurociência, ela já aborda que o centro da fala no cérebro, ele tem domínio sobre os demais nervos. Ou seja, a nossa fala, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós falamos, está diretamente ligado à nossa mente, ao nosso cérebro, que é a parte dominante das nossas vidas. O cérebro, ele controla todo o corpo. E a língua, ela tem um poder, ela tem um domínio sobre esses nervos. E os médicos já falam sobre isso. A neurociência já fala sobre isso. Mas eu tenho a plena convicção que esses médicos, eles aprenderam na Bíblia. Porque lá em Tiago, capítulo 3, vai falar sobre isso. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia.
lá em Tiago, capítulo 3, que é um grande homem de Deus, vai abordar claramente sobre o poder da língua e sobre o poder das palavras. Então nós vamos sermos conduzidos por essa palavra para nós entendermos o que é que a neurociência está querendo trazer através de um estudo de forma científica para cada um de nós. Amém? Então esse centro nervoso da fala tem um poder sobre todo o nosso corpo. E que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo e conduzi-lo da maneira que ele desejar. Isso é muito sério, isso é muito forte. Ao entendermos que essa fala, esse centro da fala, traz um comando para o nosso cérebro e tem domínio sobre todo o nosso corpo. Porque à medida que o cérebro nos direciona, vai para cá, nós vamos para cá. À medida que o nosso cérebro diz, vai para cá, nós vamos para cá. Mas essa fala, essa língua, aquilo que você libera, tem o poder de te conduzir e de te dar um destino bom ou ruim sobre você e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui o Tiago capítulo 3. E à medida que eu estiver lendo Tiago, eu vou já estar trazendo algum direcionamento que o Senhor foi ministrando no meu coração sobre aquilo que ele aborda aqui. Então, à medida que eu vou falando, que eu vou lendo juntamente com você, eu já vou trazendo aquilo que o autor quer trazer para cada um de nós. Para que eu não possa ler todo o capítulo e depois reler juntamente com você. Então, nós vamos aprender aqui em Tiago capítulo 3, que ele vai falar sobre o poder controlador da língua, o poder destruidor da língua e o poder amaldiçoador e abençoador da língua. Esses 3 tópicos está todo sendo descrito em Tiago capítulo 3. Eu vou repetir novamente para você que costuma tomar nota. Já toma nota aí. Primeiro ponto, o poder controlador da língua. Segundo ponto, o poder destruidor da língua. E o terceiro ponto, o poder amaldiçoador e abençoador da língua. Durante a ministração, eu vou estar repetindo novamente para que você possa tomar nota. Então, iniciando esses pontos, falando sobre o poder controlador da língua, eu vou ler com você do versículos 1 ao 5. E diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, ele está dizendo aqui, através desse versículo 1, ele já aconselha para mim e para você, que não é nem para nós sermos mestres, muitos de nós não sermos mestres, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais conhecimento você tem, mais domínio sobre a sua língua você precisa ter. Então ele já diz, quanto mais você vai conhecer, quanto mais você vai receber conhecimento, mais você vai ser cobrado pelaquilo que você tem. Então, o que nós compreendemos? Que todos nós seremos julgados por aquilo que nós temos conhecimento. Por isso que o Senhor nos diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre aquilo que é abordado para mim, sobre a palavra de Deus, eu já serei julgado por isso. Ele continua dizendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está dizendo através do versículo 2, que todos nós tropeçamos no falar. Um dia, talvez, você já tropeçou muitas e muitas vezes. Talvez hoje, no ano de 2024, e você determinou, eu vou calar mais minha boca. Eu vou falar menos, ouvir mais. Mas talvez, nesse dia aqui, que é 14 de janeiro, você já tropeçou com a sua língua. Você já falou o que não devia ter falado.
Você já fez o que não era para ter feito. E ele já diz que todos nós iremos tropeçar. Alguns já tropeçaram muito, outros talvez já tenham tropeçado menos. Eu não posso chegar aqui para você e dizer que essa palavra também não é para mim. Ela é para mim. Toda palavra que eu ministro aqui nesse lugar, primeiro o Senhor fala para mim. Ele ministra em mim. E eu não posso, através dessa palavra, chegar para você e dizer que eu sou perfeita, que eu não tropeço, que eu não falo, que muitas vezes não é para falar. Mas eu quero dizer para você que você também não pode pegar esse versículo e simplesmente dizer: ah, ninguém é perfeito, então eu vou sair falando aí o que vier na minha boca. Não, vamos dar continuidade. Ele diz assim no versículo 3: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Versículo 4: veja também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Através desses dois versículos, o autor Tiago, ele está nos ensinando, e ele usa os cavalos e usa os navios para nos orientar que um pequeno objeto colocado no navio e colocado na boca do cavalo serve para controlá-los e dar direção a eles. Então nós vamos aprender através desse versículo que os cavalos são colocados freios nas suas bocas. Você que normalmente tem costume de ir para chácara, fazenda, ou você tem algum contato com o animal, você vai compreender que quando você vai dar direção a um cavalo, é necessário colocar na boca dele freios. A partir do momento que você coloca esse freio nesse cavalo, você está dizendo: quem te controla sou eu. Se você andar em cima de um cavalo sem um freio na boca dele, é capaz de você levar uma queda, de você perder o controle e perder a direção. O que o Senhor está querendo nos dizer com isso? Que nós precisamos, assim como o cavalo que recebe um freio na sua boca, ele está dizendo assim: assim como o cavalo é controlado todo o seu corpo pelos freios, nós também precisamos controlar a nossa língua através daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Através de uma nova linguagem. Talvez o freio que eu e você precisamos colocar na nossa língua é a leitura da palavra diariamente. É a prática dessa palavra diariamente. Às vezes é um jejum que você vai fazer especificamente pela sua língua, pela sua boca. Eu vou me consagrar por 3 meses. Nós estamos aí em um processo de jejum de 3 meses. Nós não, porque eu não estou fazendo. Não vou me incluir, porque eu não estou fazendo. Mas minha esposa está fazendo. Estou grávida, não posso estar jejuando. Mas, talvez se você está fazendo esse jejum ou um outro, e não tem freio na sua língua, na sua boca, você precisa orar ao Senhor e dizer: Senhor, essa consagração é especificamente pela minha língua. E nela eu estou colocando o freio, como o Senhor direciona na tua palavra, como é colocado na boca de um cavalo. Porque a minha língua, ela tem o poder de controlar todo o meu corpo. Assim a neurociência nos informa que aquilo que eu falo, que aquilo que sai da minha boca, vem para o meu cérebro. E o cérebro, ele tem o poder de ter controle sobre todo o corpo. Então eu e você precisamos ter essa compreensão. Assim é controlado o homem por causa dos freios que precisa ser colocada nas nossas bocas, na minha e na sua boca. Os navios, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 4, como nós acabamos de ler, muitas vezes os navios, eles são grandes, enormes, e passa por momentos, quando eles estão no mar, passa por momentos tempestuosos, impetuosos, passa por ventos muitas vezes que sopra para um lado, sopra para o outro.
Assim somos nós. Na nossa caminhada, nós passamos por dias difíceis. Tem ventos e tempestade que vêm sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós queremos soltar tudo pela nossa boca. Mas Ele está dizendo através dessa palavra que eu e você, assim como o cavalo e o navio, por um pequeno leme, um leme pequeno, que conduz e dá direção ao navio. O navio é muito maior do que o homem. E o leme é algo pequeno, é um objeto pequeno que é colocado no navio para dar direção para esse navio. Esse leme é a representatividade da nossa língua, que também é um pequeno órgão que ele dá uma direção para nós, ou uma direção ruim, ou uma direção boa. Mas nós precisamos ter uma compreensão que assim também é a língua. É um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Quero trazer uma correção. Órgão não, corpo, membro. A língua é um pequeno membro que tem capacidade de dar direção ao nosso corpo. Assim como os freios dos cavalos e assim como o leme do navio. Então não importa o seu tamanho, se você é pequeno, se você é grande. Esse pequeno membro, ele tem o poder de dar direção para a sua vida. Uma pequena parte, que é a língua, controla todo o corpo. Por isso, a pessoa que refreia a língua, refreia o corpo todo. Você tem consciência disso? Que a sua língua, ela tem capacidade de refrear o seu corpo. Ela tem uma capacidade de te dar uma direção. Seja uma direção boa ou uma direção ruim. Segundo ponto, o poder destruidor da língua. Nós vamos falar a partir do versículo 5 ao 8. Onde ele diz aqui: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Através desses versículos que nós lemos, nós vamos falar sobre o poder destruidor da língua. E a palavra de Deus, através de Tiago, vai nos orientar que a língua é como um fogo. A língua é como um fogo. Sempre nas minhas férias, na parte da infância, nós sempre, na maioria das vezes, nós iríamos passar na fazenda dos meus pais. E eu me recordo de um episódio que uma vez eu ouvi o meu pai chegando em casa, um pouco agoniado, porque uma certa vez um vizinho dele colocou fogo na terra e uma faísca caiu na terra do meu pai. E quando ele foi tomar conhecimento, uma pequena faísca de uma terra do vizinho que estava pegando fogo, caiu na terra do meu pai. E através dessa terra, dessa faísca, toda a parte dessa terra do meu pai, não toda, né, mas uma parte que estava próxima, pegou fogo. E eu lembro que ele chegou em casa agoniado, falando para minha mãe que não sabia como era que ia conter esse fogo. E diante de algumas ações que vêm sobre nós, a gente só tem que ficar olhando. Não tem mais o que fazer. Porque ele não tinha como ficar jogando água, porque não tinha água tão perto, água tão próximo. E ele ficou ali contemplando junto com os meus irmãos, toda uma parte da terra pegando fogo. Então o Senhor está nos dizendo através da sua palavra que a língua é como um fogo.
quando diz: vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. Uma pequena faísca pode causar um grande incêndio. Muitas vezes a nossa língua é como essa faísca. Nós soltamos algo e quando nós vamos ver, o fogo já tomou de conta de todo o território. Por isso nós precisamos ter o controle do que sai da nossa boca. Tem pessoas que elas vão jogar fake news em certos ambientes. Isso pode ser um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, um ambiente de igreja. Ela solta a faísca e depois ela não tem mais o controle do que aquilo pode ser gerado. E nós precisamos ter muito cuidado para não sairmos soltando faíscas por aí. Porque essas faíscas, elas podem trazer muitos danos. Eu preciso ter cuidado. Você precisa ter cuidado. Porque os danos que são gerados são muito grandes. A língua, ela é um membro do nosso corpo que põe chamas no curso da nossa existência. A língua, ela incendeia nossa família, nosso trabalho, nossa igreja. Ou seja, ela tem a capacidade de colocar fogo em tudo. Você tem noção disso? E nós precisamos continuar tendo cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque as palavras, elas têm poder. Talvez você está aqui hoje nesse lugar e talvez você está lembrando de episódios que talvez você já experimentou ou vivenciou. De uma pequena faísca que saiu da sua boca e tomou conta de um bosque inteiro. Seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, seja no ambiente familiar, seja aonde você estiver. Nós precisamos ter cuidado, principalmente no ambiente familiar. O nosso maior desafio não é aqui dentro da igreja. Aqui nós enfrentamos desafios. Não é no nosso ambiente de trabalho, enfrentamos desafios lá também. Mas eu quero dizer para você que dentro da nossa casa, no ambiente familiar, no meio da parentela, é um dos lugares que nós precisamos ter muito cuidado. Porque muitas coisas acontecem nesse ambiente. Muitas notícias erradas, muitas notícias mal faladas, muitas notícias correm por aí através da maledicência, através de uma fala que não é para ser falada naquela hora. É importante nós percebermos que ela não somente destrói a língua, a vida das pessoas que estão próximas, principalmente pessoas queridas, mas destrói a nós mesmos. Por quê? Porque nós também temos a capacidade de nos autodestruirmos. Tem pessoas que elas não têm avançado, ela não tem rompido, ela não tem caminhado e avançado para o propósito de tudo aquilo que Deus tem, porque não tem controlado a língua. A língua, como nós já temos visto e ouvido, é um pequeno membro que tem poder de atear fogo, de colocar fogo em um bosque inteiro. A palavra do Senhor também nos diz, lá em Provérbios 6, 16, 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, do 16 ao 19. E nessa última parte ele diz: a testemunha falsa. A pessoa que muitas vezes está como testemunha em um lugar, mas ela é falsa e ela espalha mentiras por onde ela passa. Ela ouve uma história, ao invés dela falar a verdade de tudo aquilo que ela ouviu, ela vai espalhando notícias falsas por onde passa. E aquela pessoa que provoca discórdia entre irmãos. Tem pessoas que elas são expert
em gerar discórdia entre os irmãos. Ela solta a faísca aqui, depois ela sai. Ela solta a outra faísca aqui, depois ela sai. Mas você precisa ter a compreensão, e eu também preciso ter a compreensão, que muitas vezes é uma autodestruição para comigo mesmo. Eu estou travada em algo, eu não estou rompendo em alguma área da minha vida. Eu estou atrofiada porque um dia eu plantei uma discórdia, uma maledicência. Eu lancei uma semente que não era para ter sido lançada. E isso é muito sério. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que nós vamos comer os frutos, sejam bons ou ruins, daquilo que nós falamos e daquilo que sai da nossa boca. E nós precisamos ter cuidado. Cuidado com as nossas palavras, cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Muito cuidado. Porque toda pessoa tem um melhor amigo. Olha, eu vou te contar aqui algo, porque tu é o meu melhor amigo. E a notícia muitas vezes ela vai se espalhando. O nosso pastor Raimundo Nonato, ele sempre diz: eu preciso carregar a verdade. Porque quando eu carrego a verdade, eu não preciso ficar lembrando da última fala que eu fiz. Porque se eu ando em verdade, eu caminho na verdade, eu preciso continuar caminhando nela. Se torna mais fácil. Uma pessoa que muitas vezes ela é maledicente, ela é alguém que carrega ou é uma testemunha falsa de algo, ela precisa sempre estar lembrando da última fala dela para manter a mentira. Então se torna mais difícil. E uma hora ou outra, os frutos vêm. É o que eu sempre costumo dizer para alguma pessoa que às vezes chega comentando ou falando algo por onde nós passamos. Às vezes nós vamos fazer parte da IFOL e lá nós ouvimos algumas coisas. E quando nós chegamos em certos ambientes, a pessoa, pois é, eu quero lhe falar, pastora e tal. Eu digo, fique tranquilo. A árvore é conhecida pelos frutos. Olhe os meus frutos e olhe o fruto da outra pessoa. Uma pessoa que ela não tem a sua língua guardada dentro da sua boca, os frutos vão aparecer. Pessoas que geram danos por onde passam, que joga faísca, que muitas vezes carrega uma testemunha falsa, os frutos vão aparecer. Eu não preciso ficar todo o tempo dizendo quem eu sou, porque quem eu sou vai ser revelado no processo da caminhada. Meu esposo sempre diz: quer me conhecer? Ande comigo. Ande comigo e você saberá quem eu sou. Como é o meu caráter, como é o que eu digo durante o processo da caminhada, o que é que eu não digo. Então nós precisamos ter esse entendimento que a língua, ela tem esse poder de nos autodestruir e destruir muitas vezes o outro. Famílias, trabalho, igreja. É um pequeno membro que tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. Mas eu volto a repetir, todos nós tropeçamos. E não é porque eu estou aqui ministrando para você que eu sou perfeita. Mas todos os dias eu tenho que estar nessa palavra aqui. Eu tenho que estar jejuando. Eu tenho que estar me saindo de confusão, porque a confusão ela bate atrás da nossa porta. O fuxico ele vem atrás da nossa porta. Ele chega e bate: oi, sou eu, o fuxico. Vim bater na tua porta. Sou eu, a maledicência. É você que determina se você abre ou se você não abre. Tem ambientes de casa que é só para se falar mal de pessoas. E a Bíblia nos orienta que eu preciso ter muito cuidado com o que eu falo. Contra uma autoridade, contra o meu irmão. E eu não falo só sobre autoridade dentro da igreja. Autoridade, seja quem for. Meu pai, minha mãe. Tem pessoas que não podem sentar numa mesa que eles começam a falar mal dos pais. E existe uma bênção para cada um de nós, uma palavra que nos traz uma promessa. Aquele que honra pai e mãe terão os dias prolongados sobre a terra.
Então eu preciso fazer uma autoavaliação. O seu pai e a sua mãe pode não ter sido o melhor pai do mundo e a melhor mãe do mundo, mas não te dá o direito de você ser maledicente para com ele. Autoridades, filhos. Quantos pais lançam palavras sobre os filhos de destruição? Você tem o poder de abençoar, de gerar vida e gerar morte sobre os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe que está aqui, então decida abençoar. Por mais que ele não seja o filho que você espera ou deseja, mas através das tuas palavras você pode gerar isso. E nós precisamos caminhar nesse entendimento. O terceiro ponto fala sobre o poder amaldiçoador e o poder abençoador. E eu vou ler com você aqui o versículo 9 e o versículo 12. Perdão, mas antes disso eu vou falar sobre o versículo 7 e o 8. Que eu já li, mas eu vou só trazer uma ênfase sobre ele. Que diz assim: todas as espécies de animais são domadas pelo homem, mas nenhum homem pode domar a língua. Ele diz que todas as espécies de animais, quando Deus criou, deu domínio sobre o homem. Mas muitas vezes nós não conseguimos dominar a nossa língua. Quando ele fala sobre isso, é um mal que não se pode conter, porque está cheio de veneno mortal. Mas nenhuma língua é domável. Eu creio e digo para você, não é fácil. Uma hora ou outra a gente escorrega de um lado, escorrega de um outro. Principalmente quando aquela pessoa ela não está fazendo aquilo que nós almejamos, queremos. Às vezes no nosso ambiente de trabalho, o nosso patrão às vezes não é o melhor. E na primeira oportunidade que tem, a gente se junta com a equipe do trabalho e começa: pois é, ele não presta, ele não vale nada. Eu queria desejar para ele era isso, era aquilo. Uma hora ou outra a gente vai tropeçar, mas a gente precisa ter o entendimento de que nós precisamos ir saindo dessas declarações que geram morte e trazendo a presença de Deus para dentro de nós. O Espírito que habita em nós precisa declarar palavras de bênção, palavras de vida, palavras que curam. Isso é um exercício constante que todos os dias eu preciso fazer. Deu vontade de declarar algo contrário? Eu vou declarar a bênção. E isso serve muitas vezes no trânsito. Quantas pessoas pecam no trânsito? Quantas pessoas não têm controle da língua no trânsito? Caminham com o Senhor, estão com o Senhor, já tem muitos anos dentro da igreja, mas na hora que está no trânsito, e muitas vezes o erro não é seu. Muitas vezes o erro é do outro. Mas na primeira oportunidade que você tem, ao invés de você abençoar, você amaldiçoa a pessoa que passou por você. E aí você diz: eu sou crente, mas minha língua ainda não é. E você precisa dizer: a minha língua vai se converter. Porque nós precisamos orar por domínio próprio. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, quem vai ter domínio sobre a língua que o Senhor colocou? Esse membro que está aqui. Serão as palavras que eu vou declarar. Eu vou declarar bênção. E a partir do momento que você vai declarando bênção, o seu cérebro vai entendendo que ele vai dominar o teu corpo de forma positiva. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palma aí ao Senhor? Versículo 9 ao versículo 12 vai dizer assim: com ela bendizemos a Deus e Pai. A língua, né? Com ela nós bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, de alguma fonte pode sair água doce e água amarga? Meus irmãos,
Pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que é que ele está dizendo aqui através do versículo 9? Que a nossa língua, ela glorifica a Deus, bendiz a Deus e Pai. E muitas vezes, ela também tem a capacidade de amaldiçoar o meu irmão. Um exemplo, muitas vezes nós estamos nesse ambiente da dimensão da glória de Deus, cantamos louvores, falamos em línguas, estamos aqui cheios do Espírito Santo. E na maioria das vezes, ao terminar o culto, no momento, muitas vezes lá fora, você já está amaldiçoando o seu irmão. Pois é, o culto foi tremendo, mas aquela pessoa ali eu não engulo. Tu viu como é que estava a roupa da pastora hoje? O cabelo dela assim tá... Eu não gosto. Aquele pastorzinho. Então, muitas vezes, a mesma boca que tem a mesma capacidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, muitas vezes é a mesma que vai amaldiçoar o irmão que está do lado. O fato de eu ter citado a mim mesmo não quer dizer que você fala. Amém? Mas eu quis citar a mim mesmo. Não estou aqui dizendo que alguém faz isso ou aquilo. Então, queridos, você precisa ter esse entendimento. E ele ainda diz para nós aqui, ele diz, da mesma boca procede bênção e maldição. E ele diz, meus irmãos, não convenha que você faça dessa forma. Ele também está, nós também precisamos ter a compreensão que a mesma língua que no domingo à noite está falando em línguas, adorando ao Senhor, está aqui numa dimensão profunda. Na maioria das vezes, na segunda-feira, é a língua que está fora da boca. Falando mal do irmão. Falando mal de alguém da família. Falando mal de alguém do ambiente de trabalho. Isso diz respeito ao caráter. E esse caráter, ele precisa ser forjado em mim e em você. É o que eu sempre costumo dizer. Levantar a mão domingo à noite e reconhecer Jesus como seu único e verdadeiro Salvador é uma fase da sua vida. É uma decisão que você toma. Mas na caminhada, o seu caráter e o meu caráter é forjado. Um dia o Senhor disse para Isaías, capítulo 6, quando o Senhor chamou Isaías e disse, Isaías, eu vou te constituir para ser profeta. Mas antes disso, eu vou colocar um anjo para ungir a tua língua. Um anjo para ungir a tua boca. Porque você é alguém que habita no meio de pessoas com impuros lábios. E os teus lábios também são impuros. Quando nós somos comissionados para algo, há ainda mais uma responsabilidade sobre nós. Por isso que ele diz, convenha que vocês não sejam mestres. Mas uma vez vocês se tornando mestres, a responsabilidade é maior sobre vocês. Ele está dizendo, uma vez que você tem uma missão, seja dentro do seu ambiente de trabalho, seja sendo dentro da sua casa, você é o único cristão dentro da sua casa, mas quando as pessoas olham para os seus frutos, vê você sendo alguém que fala mal muitas vezes dos irmãos, da igreja, da família, as pessoas vão dizer assim, para ser crente como esse aqui, eu não vou ser. Quando você recebe um comissionamento, uma comissão, uma responsabilidade, dentro da igreja é um líder, dentro da igreja é alguém que tem uma missão de algo, mas aqui fora não corresponde àquilo que recebeu a missão. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. A própria palavra de Deus fala sobre isso. E ele fala sobre, no versículo 11 e no versículo 12, que são duas perguntas retóricas. Quando ele lança essa pergunta, ele já diz, é visível a resposta após você ler a pergunta. Pode de uma fonte de água jorrar água doce e água amarga?
qual a resposta você daria para mim? Sim ou não? Não. Não há como. Pode uma figueira produzir azeitonas ou videira? Não. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que da minha boca não pode sair palavras de maldição e palavras de vida. Da minha boca, como filhos de Deus, como alguém conhecedor da palavra, como alguém que tem o entendimento, ou já ouviu falar, porque por mais que você porventura ainda não leu Tiago 3, mas é um entendimento geral, que se eu chegar hoje para uma criança e perguntar, ela vai ter uma noção sobre o que é abençoar e o que é não amaldiçoar. Deixa vocês ficar só amaldiçoando seus filhos, vai dizer, papai e mamãe, só sai palavras ruins da sua boca sobre mim. E cadê as palavras de bênção? Cadê as palavras de vida? Então nós precisamos ter esse entendimento, que ele mesmo já fala que a resposta é não. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce nem água amarga. E a fonte que produz água salgada não pode produzir água doce. Uma figueira, ela vai produzir figos, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. E nós precisamos caminhar nesse entendimento todos os dias. Fazer uma autoanálise sobre nós. Aproveita que o ano de 2024 está iniciando. Ainda estamos aí no início de janeiro. Você tem o poder de determinar como vai ser o seu ano através da sua palavra. Através das palavras que saem da sua boca. Você quer que o ano de 2024 seja extraordinário para você? Comece a declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar palavras de vida sobre os seus filhos. Comece a abençoar os seus filhos, a sua casa, o ambiente de trabalho, o ambiente da igreja que você faz parte. Porque você vai colher os frutos dessas falas. Você vai colher os frutos daquilo que sai da sua boca. E eu quero também trazer para você os benefícios do uso correto dessas palavras. Quando você faz o uso correto, você também vai colher coisas boas. Porque nós iniciamos falando, a morte e a vida estão no poder da língua. E que bem, a que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu quero dizer para você, primeiro ponto, nós trabalhamos os 3 pontos de Tiago, capítulo 3. E agora eu quero que você anote aí os 3 pontos de uma língua, de palavras corretas sendo lançadas. Primeiro ponto, dos benefícios, né? Gera em nós uma vida pessoal com êxito. Quando eu declaro palavras de bênção sobre a minha vida, isso vai fazer com que eu tenha êxito em tudo que eu vou fazer. Você ainda não está no emprego que você sonha? Comece a declarar nesse início de ano: Senhor, eu vou ter prosperidade na minha vida, Senhor, em todas as áreas. Eu vou ter êxito na minha vida, em todas as áreas. Comece a declarar o salário que você deseja ganhar, a empresa que você deseja ter, o esposo que você deseja ter, os filhos que você deseja ter, aquilo que você deseja conquistar. Talvez você você almeja nesse ano ter uma casa própria. Talvez você almeja nesse ano trocar o seu carro. Comece a declarar. Não olhe para aquilo que você tem hoje e diz: casinha velha, carro velho, tá tão bom do jeitinho que tá. Essa aqui é a vida mesmo que eu tenho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você se acostuma com isso que você está, com o nível que você está dizendo para o seu cérebro que é dessa forma que você vai viver a vida inteira. Por quê? Porque o centro da fala dá direcionamento para o seu cérebro. E o seu cérebro, ele dá direção para todo o teu corpo. Então, aquilo que você deseja para esse ano e os anos que virão, comece a declarar. Comece a declarar. Então, o primeiro ponto: gera em nós uma vida pessoal com êxito. Você se torna aquilo que você declara. Por isso, mude a sua linguagem.
Adquira a linguagem bíblica, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai ver as palavras de bênção que você precisa declarar. Porque a Bíblia, ela fala sobre todas as áreas das nossas vidas. Provérbios é o livro da sabedoria. Só em Provérbios o Senhor traz muitos direcionamentos. Ele diz: a palavra branda desvia o furor. Às vezes nós estamos em contato com algumas pessoas e a pessoa ela vem com várias palavras sobre você. Mas a Bíblia diz que o comportamento seu para com aquela pessoa é: seja brando. Não responda a ele na mesma hora. Deixe para falar com essa pessoa no outro dia. Você já vai constranger pela sua atitude. Então você precisa ler a Bíblia e trazer essa linguagem de palavras de fé, alimentando o seu sistema nervoso com palavras construtivas, produtivas e vitoriosas. Tem pessoas que caminhamos perto ou conversamos em poucos minutos, ela se destrói. É porque eu nasci assim, eu não vou crescer, eu não vou romper, eu não vou avançar. Eu acho que o que Deus tem para mim é essa vidinha aqui mesmo, medíocre. Se você começa a declarar isso, você vai viver isso durante todo o seu ano. Mas se você diz ao contrário, você vai colher produtividade, vitória, uma construção. Mas para isso você precisa ter a linguagem da Bíblia dentro de você. Por isso que nós instruímos você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para você encher o seu vocabulário, para que o Senhor trabalhe na tua mente, trabalhe na tua língua, trabalhe no teu corpo e você venha colher os frutos disso. Usa de repetição até elas terem controle sobre o seu corpo, porque aquilo que eu declaro, eu atraio. Aquilo que eu declaro, eu atraio. Se você diz que você é velho, às vezes nós falamos isso. Meu Deus, eu acho assim que eu já estou bom para me aposentar, porque eu estou assim um velho, e começa a dizer: ai meu Deus, eu estou assim tão cansado, eu me sinto assim tão velho. Quantas vezes você começa a declarar que você é velho, mesmo você já tendo uma idade avançada, o teu corpo, a tua mente vai entender que você é velho, e você vai viver como velho. Tem pessoas que são novas, têm vigor ainda, mas já fala que é velho. E assim o teu corpo vai corresponder a isso. Então, você que é novo, continue declarando: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu não sou velho, eu sou inteligente, eu tenho uma mente de Cristo. Quando você começa a declarar, você vai viver isso. Se você já tem uma idade avançada, diga que você é novo. Eu tenho espírito de gente novo, eu tenho vigor, porque a palavra de Deus diz que Moisés já era cheio de idade, já tinha aí uma idade bem avançada, mas a Bíblia deixa claro, ele tinha vigor. Olha o diferencial. E quando eu leio essa passagem lá em Êxodo sobre Moisés, eu começo a declarar sobre a minha vida: Senhor, eu tenho vigor. Eu vou chegar a X idade com vigor, porque eu quero declarar essa palavra sobre a minha vida. Na velhice, Senhor, a palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 92:12, na velhice ainda darei frutos, ainda daremos frutos. Senhor, eu quero declarar essa palavra sobre a minha vida. Na velhice eu ainda darei frutos, e frutos que permaneçam. Não é qualquer fruto, amém? São frutos que permanecem. Então começa a declarar sobre você o êxito que você quer ter em 2024. Comece a declarar sobre a sua vida aquilo que você quer conquistar. Não declare sentimento de tristeza. Não declare sentimento de pobreza. Não declare que você não vai conseguir, que você não vai conquistar. Porque nós servimos um Deus que é grande. Um Deus que pode fazer todas as coisas sobre nós. E você precisa declarar isso, mesmo você não vendo. Porque aquilo que eu declaro, eu atraio.
Tem pessoas que você caminha com elas, elas são positivas, elas são animadas, ela carrega energia positiva e ela diz: eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu sou capaz, eu vou vencer. E tem outras pessoas que a gente vê que tem a idade nova, tem tudo para conquistar e tá lá: não vou conseguir, acho que não é para mim não. O sol e a chuva ainda não caiu aqui de bênçãos não sobre a minha vida. A chuva de bênção ainda não caiu. Declare palavras positivas e construtivas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você deseja alcançar nesse ano ainda de 2024. Segundo ponto, gera em nós o poder de declarar a palavra a fim de criar e de mudar estações. Quando o Senhor criou todas as coisas, a sua palavra nos diz lá em Gênesis que Ele criou pelo poder da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja luz. Ele declarou: haja luz, e houve luz. A sua palavra também nos diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Esse poder Ele derramou sobre nós quando Ele nos criou e Ele disse: Você quer criar e mudar estações, Fernanda? Que da sua boca saia palavras. Você quer ver pessoas vivenciando o poder de Deus? Comece a declarar. Você quer ver dentro da sua casa o poder de Deus sendo manifestado? Comece a declarar. Comece a declarar aquilo que você não está vendo. Mas se eu, o teu Pai que te criou, gerei tudo pelo poder da palavra, eu derramo sobre você também esse poder. Declare. Você tem o poder de criar e de mudar estações, Senhor. A estação, nós vivemos uma época de pandemia, uma época onde foi assustador para toda a humanidade, para o mundo. E muitos diziam: eu vou fracassar. Muitos diziam: eu vou fechar a empresa. Muitos diziam: eu não sei o que é que vai ser da minha vida. E nós lá dentro de casa, todos os dias às 18 horas, declarando: Senhor, Tu vai nos guardar. Senhor, Tu vai nos fazer prosperar. Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. A Tua palavra me diz que praga nenhuma chegará na minha tenda. O Senhor me guarda. O Senhor é o guarda de Israel. E começamos a declarar palavras positivas dentro da nossa casa. Abrimos uma loja no meio de uma pandemia. Enquanto muitos estavam recebendo um declínio sobre a sua casa e sobre a sua vida, nós, em Imperatriz do Maranhão, abrimos uma loja de vestuários cristãos no meio de uma pandemia. Em dezembro, que eu não me lembro o ano, há 2 anos atrás, 3 anos atrás mais ou menos, nós estávamos abrindo uma loja no meio de uma pandemia. Pelo poder da palavra, declarando: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Então nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pela palavra que o Senhor já declarou sobre nós. Mas para que eu possa experimentar essa palavra, eu tenho que declarar. Eu tenho que falar, eu tenho que abrir a minha boca para que isso aconteça. Então cria e mude estações. Cria e mude estações para que você venha colher o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra nesse ano de 2024. Amém? O Carlos até falou também que na época do nosso casamento, queridos, eu idealizei como eu queria o meu casamento. Dinheiro? 0. Eu olhei para o bolso desse homem e disse: quanto é que tu tem aí para nós casar? Aí ele fez assim. Aí eu digo: nada, né? Nada, né? Eu disse: eu vou declarar o casamento que eu quero. O Senhor chegou para mim e disse: minha filha, faça os orçamentos na cidade de tudo aquilo que você quer. Porque eu vou fazer infinitamente mais. Tu vai idealizar algo, receba aí, quem quer casar. Você vai idealizar algo e eu vou fazer muito mais do que você está pedindo. Eu ia fazer uns orçamentos. Chegava com o Carlos na loja, orçamento das fotos. Aí pegava o envelope. O orçamento do vestido, pegava o envelope.
tudo dentro de um casamento. E nós íamos nas lojas como se nós tivéssemos dinheiro. Eu digo, meu pai é dono do ouro e da prata. Íamos para o altar, orar todos os dias, 10 horas da noite. Senhor, tu me falou, Pai. O Senhor me falou e eu quero declarar aquilo que eu quero. E o Senhor ia movendo. E o Senhor foi fazendo. E o Senhor foi nos entregando. E quando eu adentrei naquele lugar, o Senhor fez infinitamente mais do que eu pedi ou imaginei. Porque eu comecei a criar e mudar a estação que eu estava. Se eu estava em uma estação que aos olhos humanos eu não conseguia ver o recurso, Senhor, mas eu vou ligar na terra e será ligado no céu sobre aquilo que o Senhor já derramou e declarou sobre a minha vida. Você precisa tomar posse, você precisa criar e mudar as estações da sua vida. Não receba aquilo que é negativo. A tua vida no passado pode ter sido de negatividade. Teus pais um dia declararam talvez sobre a sua vida, mas o Senhor está dizendo hoje que Ele te dá o poder de criar e de mudar as estações. Não fica se auto-amaldiçoando ou amaldiçoando a vida de pessoas. Porque se você planta coisas ruins na vida de outras pessoas, você vai receber sobre a sua vida também. A palavra de Deus diz assim, pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus um dia disse isso para o inimigo, ei, eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. Quando o negócio está querendo ficar difícil para o meu lado, eu digo, ei, eu não vivo de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz a tua palavra, Senhor, e pela tua palavra eu vou me mover. Eu posso não ter nada aqui, mas é pela tua palavra, Senhor, que eu vou me mover. Nesse ano de 2024 já iniciamos aqui agindo, fazendo algo daquilo que nós queremos conquistar nesse ano. E eu já vou entrando em alguns ambientes e vou dizendo, Senhor, pela tua palavra eu tomo posse. Esse templo, um novo templo que nós como igreja estamos orando, tem lugares que nós chegamos, que nós tiramos a sandália dos nossos pés. Nós começamos a orar em terrenos, em galpões. Senhor, a tua palavra diz que aonde colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor nos entrega por herança. Pois, Senhor, eu quero consagrar esse lugar. O Senhor move quem o Senhor quer. O Senhor usa quem o Senhor quer. O Senhor move. Senhor, nós estamos aqui pela fé declarando, porque recurso nós não temos não, Senhor, mas o Senhor tem. E nós começamos a declarar, porque aquilo que nós queremos é o ano do alargar das tendas. Eu preciso criar e mudar as estações. Você não pode olhar para dentro de você e começar a dizer, Senhor, entrou o ano de 2024, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Senhor, eu sou assim mesmo. Dessa forma, o teu cérebro vai entender que você é assim e você vai ter mais um ano da mesma forma. Porque o ano muda, queridos. Na verdade, essa questão de feliz 2024, mudança de 2023 para 2024, isso aí é para nós. Porque a mudança ela pode acontecer de hoje para amanhã e você precisa compreender. Tem pessoas que mudam o ciclo na data de aniversário. Tem pessoas que gostam de mudar o ciclo na virada do ano. Mas para Deus é o dia que você decidir. Se você sair daqui hoje decidido a declarar palavras de bênção na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus irmãos que estão ao seu lado, e aonde você estiver, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Eu preciso declarar a palavra a fim de criar e mudar situações. E dessa forma viver os propósitos de Deus nessa terra. Tem pessoas que não estão vivendo os propósitos de Deus na terra. Porque não declara palavras. E eu e você, nós fomos criados
pelo nosso Deus, a fim de viver os propósitos de Deus na terra. Você não foi colocado nessa terra por acaso. Você não foi colocado simplesmente por existir, de tanto faz. Não, você tem um propósito. Viva ele. Pare de andar em círculo. Tem pessoas que estão como aqueles lá no deserto. Era para ser 11 dias. E eles giraram 40 anos. Tem pessoas que estão assim, entra ano e sai ano. E estão vivendo déjà vu. Não sai do lugar. E você diz assim, mas um ano entrou e eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo sair. Faça uma autoavaliação de você. Aproveita que ainda é início de ano e faça uma autoavaliação de você. Recalcule a rota e faça diferente do que você fez no ano passado, que não lhe fez avançar. Para terminarmos, terceiro ponto, para liberar a presença de Deus. Quando eu declaro as palavras corretas, eu vou liberar a presença de Deus na minha vida, no ambiente de trabalho, no meio da minha família, no ambiente de igreja. Eu vou declarar à igreja que eu quero ser membro. Eu quero declarar à igreja que eu quero ser líder. Eu quero declarar aos meus discípulos como serão. Eu quero declarar Jesus que habita em mim. E eu preciso liberar essa presença onde eu estiver. Eu não posso chegar em um lugar e dizer, pois é, Jesus não cura. Se a palavra de Deus diz que Ele cura, comece a orar na pessoa que está do seu lado. Sentir uma dor de cabeça, comece a declarar, Senhor, no nome poderoso de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor cura, pois cura a vida dessa pessoa. Aí você vai trazer a presença de Deus, com a sua fala, com as suas atitudes. Nós precisamos declarar o Cristo que santifica, o Salvador que batiza, o Jesus que cura, o Jesus que salva e muito mais. Eu poderia passar aqui a noite toda declarando quem Ele é. Mas você precisa conhecer Ele na sua individualidade. Porque quanto mais você o buscar, Ele é uma fonte inesgotável. Gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você se colocasse de pé. E nessa hora fizesse uma autoavaliação. Quem você tem sido? Você tem sido alguém que tem levantado as suas palavras como instrumento de bênção e não de maldição? E você tem feito da sua vida jorrar água limpa? Porque eu quero dizer para você que primeiro em mim e depois através de mim. Você precisa que de dentro de você jorre rios de água viva para aqueles que estão ao seu lado. Mas para isso você precisa todos os dias se limpar, fazer uma autoanálise. Nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. O mundo está sedento. Que tipo de água tem jorrado da sua boca? Água doce ou água amarga? O mundo tem precisado de nós. Mas que frutos eles têm visto em você? E nessa hora eu gostaria que você colocasse a mão